Oi, meu nome é Michel e hoje eu vim falar como é a minha relação com a minha família adotiva. Mas antes, não se esqueça de dar o joinha, compartilhar, se inscrever no canal, por favor, me dá essa moral aí. Já? Então, no vídeo anterior eu falei de como eu descobri que eu fui adotado, como foi o processo de adoção, né? Que foi um processo, vamos botar aí que foi um processo meio nas coxas, que não foi concluído. E hoje eu vou falar sobre como foi a minha vida com a minha família adotiva. Quando eu era mais novo, era muito boa. Eu sempre fui muito apegado à minha mãe Bela. A minha mãe era amorosa, atenciosa, a gente conversava bastante. Meu pai não, meu pai ele já era mais... Ele era segue com a gente em casa, mas com os amigos, meu pai era comerciante. Ele tinha que fazer aquela pose de... passar aquela imagem de simpático. Sempre foi muito comunicativo, ele. Os dois, na realidade. Eu lembro que a minha mãe era... Eles faziam parte da associação de moradores do bairro, né? E eu lembro que muitas festas, eles realizaram muitas festas, né? Eles, os amigos de família, mas ela sempre foi muito mais amorosa do que meu pai. Os outros familiares, também sempre fui muito apegado aos meus primos. As minhas tias, então, minhas tias, meus tios, minha madrinha, meus primos, a gente sempre foi muito grudado, muito colado. Não, lógico, diminuindo a minha família por parte de pai. Meu pai Antônio, que é o pessoal de Minas. Amava meus avós, as minhas tias de Minas, minhas tias, meus tios. Então eu nunca tive do que reclamar. Só que, assim, eu não sei, no caso de vocês, eu perdi a minha mãe, eu tinha já tinha 16 anos. Foi em 2005, 15 de novembro de 2005. Para mim foi um processo foi avassalador. Ela ficou doente muito rápido. Foi um processo muito estranho, porque eu estudava, já estava no ensino médio. Eu lembro uma vez que eu saí da escola cedo, numa sexta-feira. Aí a minha mãe estava no bar, eles já tinham separado, meus pais adotivos já tinham se separado. Ela estava no bar bebendo, aí eu desci do ônibus, aí fui ficar com ela. Fui ver ela e fiquei com ela lá. Eu lembro que nesse dia a gente conversou coisas assim que a gente nunca tinha conversado. Foi uma conversa diferente. Aí nós conversamos, aí ela já me contou mais detalhes da minha adoção. Voltou ao assunto de que minha mãe era muito humilde, de que quando ela teve uma vez que ela foi me ver, eu estava muito magrinha e estava com aquelas moscas assim, rodeando, voando assim, em cima de mim, estava muito sujo, e aquilo fragilizou muito ela. Acho que foi isso que amoleceu o coração do meu pai. Aí foi onde concretizou mesmo a minha adoção. Daí, a partir daí, que houve um divisor de águas na minha vida. A minha mãe faleceu. A minha relação com meu pai, ela deu a gente, por um brevíssimo momento, a gente... Como é que eu posso falar? Por um breve momento a gente se uniu, mas... eu sempre fui muito para frente da minha idade sempre fui muito maduro, até mesmo pela educação que eu tive na igreja, a educação que a minha mãe me deu, a educação que minhas tias me deram. E nisso, meu pai adotivo, ele agia, ele se comportava, agia de maneira que eu não concordava, que eu não aceitava. Foi onde a gente se distanciou de vez, né? Aí eu já fiquei mais rebelde. Aí nisso ele já conhecia, né? Mas depois de um tempo ele conheceu a mãe do meu irmão, aí eles foram morar juntos, aí todo mundo começou a morar junto, né? Aí eu já ajudava ela, que ela tinha um filho especial,
eu já ajudava ela. Aí depois de um tempo eles foram morar lá em casa. Aí foi onde a situação minha com meu pai já era muito estreita, né? Aí aí se estreitou mais porque meu pai mudou mais, virou mais a cabeça dele, e meu pai tratava ela mal, né? O meu pai adotivo, meu pai Antônio, ele já tinha um histórico de agressividade. Ele era agressivo com a minha mãe, ele passou a ser mais agressivo comigo. Ele já era agressivo, mas não... Ele era agressivo, mas as agressões em si, agressões físicas, só passaram a acontecer depois desse período, né? A minha mãe me defendia muito, então não tinha minha mãe, então ele batia mesmo, né? E depois, com o processo, veio a mãe do meu irmão, ela foi morar lá em casa e ele passou a ser agressivo com ela também. Aí foi onde a relação da gente ficou mais acirrada. Aí depois de um tempo, aí ela engravidou de novo do meu irmão, filho do meu pai Antônio, meu pai adotivo. Aí a minha relação com ele foi... A gente sempre foi muito colado. Eu morava lá, né? Ainda não tinha saído de casa. Como eu tomava conta das crianças, a gente ficou muito próximo. Eu lembro do jogo quando eu tomava conta dele, que eu botava ele no carrinho de neném, eu rodava com ele, eu dava mamadeira, dava chupeta. Só não trocava fralda porque eu sou desastrado, sou sem jeito. Aí a relação da gente foi muito boa, assim, com meu irmão foi excelente. Aí só que eu passava por situações em casa que eu acho que alguns abusos por parte do meu pai, né? Eu não convém, acho que eu não vou dizer aqui porque é muito íntimo, mas traumático, íntimo, traumático, mas eu imagino que eu sempre me questionei no meio desses problemas, será que tem alguém na mesma situação que eu, passando por essas humilhações? Foi aí nesse processo que, como eu já tinha perdido a minha mãe, nesse processo que eu adquiri a curiosidade. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Será que se eu tivesse com a minha mãe, com meu pai, meus pais biológicos, eu estaria passando por esse tipo de situação? Para mim foi muito traumático, muito constrangedor, né? Eu estava acostumado com um ritmo de vida, minha casa vivia cheia, minhas tias, os meus amigos, e todo final de semana, toda semana, eles iam lá para casa e eu também saía. Então chegou um determinado ponto que eu não saía de casa. Por várias vezes chegou a ponto de eu sair de casa, das pessoas falaram comigo perguntando se eu estava viajando, e eu dentro de casa, né? É claro que eu não vou entrar nos detalhes, mas se alguém se identificar com esse tipo de situação, manda mensagem que eu vou entrar em contato. Tem no Instagram também, só mandar mensagem no direct que eu vou responder, aí a gente divide essa experiência, né? Infelizmente eu vivi coisas que eu sinceramente eu não desejo nem para um inimigo meu, apesar que eu não tenho inimigo, mas eu não desejaria para ninguém o que eu passei.
Então nesse processo todo, eu já não tinha mais a minha mãe, então eu passei a ter a curiosidade, será que se eu tivesse minha mãe, meu pai, meus pais biológicos, eu estaria passando por esse tipo de situação? Então eu comecei a procurar. Eu já tinha algumas informações, nome de mãe, nome de pai. Então eu sempre procurei, na época era Orkut, aí eu procurei, nada. Procurei, provavelmente eu devo ser achado, mas como é que eu vou saber que ela é ela? Como que eu vou saber que é ele? Existem os homônimos. Por exemplo, o nome do meu pai, que está registrado nos meus documentos, é Carlos Lúcio Silva, né? E várias vezes eu já vi na televisão Carlos Lúcio Silva. Aí eu parava, pô, será que é meu pai? Será que é meu pai? Meu pai é Carlos Lúcio Silva. As pessoas falavam, algumas pessoas comentavam comigo, poxa, eu vi seu irmão na rua, seu irmão é a sua cara, vocês se parecem muito, que não sei o que, sua mãe morava lá no tal bairro. E inúmeras vezes eu rodava o bairro, e era um bairro minúsculo, né? Eu procurava ali no bairro meu irmão, já que meu irmão é parecido comigo, então vou procurar meu irmão. Né? Mas rodava, procurava, ficava escondido, claro, ficava horas e horas procurando, nunca achei. Devido às situações que eu passava em casa, eu entrei em contato com uma tia minha, irmã da minha mãe, Bela, e a gente deu um jeito de eu ir embora, de eu sair daqui da cidade, de eu sair de casa. Aí saí de casa. Antes de eu sair, estava previsto para eu sair numa data, 5 de maio, só não lembro o ano, 2010 acho, 2010, 2011. Eu saí de casa com uma semana antes, acho que um mês antes, aí eu não lembro certo. Por quê? Teve uma briga em casa, meu pai foi agressivo com a mãe do meu irmão, né? E houve uma briga muito feia. Aí eu falei umas verdades para ele foi, me agrediu, então eu explodi, passei a mão nas minhas coisas. Uma tia minha, procurei ela, expliquei o que estava acontecendo, aí passei um final de semana na casa dela, lá da minha madrinha e tudo mais, que eu fiquei desnorteado, e dali de Nova Iguaçu que eu fui então para Cachoeiras de Macacu, que eu passei um tempo morando com a minha tia, com Lucinha, que é a irmã da minha mãe Bela. Quando eu saí de casa, aí eu desisti. Assim, desisti naquele momento, né? Eu não parei de ficar remoendo isso. Eu só fui pensar nisso de procurar pai e mãe, muitos anos depois. Coisa de... muitos anos não. Eu desisti quando eu saí de casa, mas eu só fui me atirar nisso acho que uns 2, 3 anos depois, que novamente bateu a curiosidade de ir procurar pelos meus pais. É isso. Então eu encerro o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, se vocês passaram por alguma situação, digamos, de estresse, de abuso em casa, por ser adotado, com a alegação de ter sido adotado, comenta aqui, vai lá no Instagram, que vai estar aqui embaixo, aqui, que eu vou responder. Com certeza, eu não fui o único na face da terra que passou por essa situação. Então vai lá e manda uma mensagem que eu vou responder, com certeza. E não esqueça de dar o joinha, e se inscrever no canal, e compartilhar. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.